I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo, Geek Velho voltando com mais um vídeo. E hoje vou falar sobre Dredd, sobre os quadrinhos do Dredd. Em especial para quem só conhece o Dredd pelos dois filmes, o de 1995 e 2012. Muitas pessoas comparam o Dredd com o Justiceiro. E assim, apesar deles terem algumas similaridades, eles são muito longe de serem o mesmo personagem ou serem realmente parecidos a ponto de comparação. Além de algumas pouquíssimas similaridades. O Justiceiro ele é um vigilante e ele basicamente mata os criminosos porque ele odeia eles. O Dredd leva os criminosos à justiça. Porque ele é o sistema, ele é a lei. Ele não vai matar ninguém imediatamente. Apesar dessa impressão ser passada nos filmes, que a pena de morte é dada por qualquer coisa, isso não acontece nos quadrinhos. A pena de morte ela é dada em pouquíssimas ocasiões. Mas, obviamente, muita gente morre resistindo à prisão. Se não tivessem resistido à prisão, eles teriam sido levados e seriam soltos em 20, 30, 50 anos, dependendo do crime e a punição. No filme de 2012, por exemplo, a pena por atentar contra a vida do juiz é a morte. Nos quadrinhos, é 25 anos. Não é uma pena de morte. Mesmo porque todo mundo atenta contra a vida dos juízes. Por que alguém que nunca leu Dredd deveria começar a ler? Sim, porque tudo que você pode gostar em quadrinho, o Dredd tem. Ele é sombrio, é uma história policial, é uma comédia, é uma sátira, é uma ficção científica pós-apocalíptica, tudo num lugar só. Tudo num mundo só, com o mesmo personagem, né? Os personagens são bem variados. Obviamente que não são todas as coisas ao mesmo tempo. As HQs mais antigas, as primeiras edições, elas são mais comédia, escrachada, e as mais modernas, um humor mais sutil, usando mais sátira. Porque esses quadrinhos eles evoluíram durante as décadas que eles existem, e se tornou mais maduro conforme os leitores dele foram envelhecendo. O Juiz Dredd ele começou em 72, como um quadrinho para criança, por incrível que pareça. Mas essas crianças, obviamente, cresceram e os temas nos quadrinhos eles acompanharam esse crescimento da audiência, né, dos seus leitores. Atualmente, o Dredd ele é um quadrinho sobre crime, um mundo bem sombrio, sem deixar de lado essas outras questões de ficção científica, de sátira e até um pouco de fantasia, beirando algumas vezes o sobrenatural em algumas histórias. Muitos personagens nos quadrinhos, eles mudam com o tempo. Em alguns casos, as editoras acabam enterrando a ideia ou até mesmo a personalidade original do personagem em detrimento de uma visão mais atual desse personagem e tudo mais. Não é o que ocorre com o Dredd. No caso do Dredd, como é um futuro depois de um holocausto nuclear, os sobreviventes vivem em megacities em algumas partes do mundo, e essas megacities são rodeadas por desertos ou então florestas, dependendo do lugar no mundo onde elas estão. Normalmente não é igual ao mundo do Mad Max, por exemplo. Então, no caso da Megacity 1, que o Dredd vive, ela pega parte dos Estados Unidos e é praticamente uma selva de pedra, com pessoas de mais poucos recursos e ainda menos possíveis empregos para os cidadãos. O entorno dela, sim, é uma terra radioativa, totalmente um wasteland total. Aí lembra até um pouco Mad Max, o entorno da Megacity 1. Nesse futuro, a Constituição ela é jogada no lixo, a democracia é meio que considerada um experimento social que falhou e o mundo ele é dominado praticamente por fascismo. Na Megacity 1 é o Departamento de Justiça que tem todo o poder e é desse departamento que emana todas as regras, as leis e como elas vão ser aplicadas, no caso, através dos juízes. Mas como a própria cidade, os recursos do Departamento de Justiça, eles são escassos.
Por isso, ao invés de ajudar a cidade, melhorar a vida na cidade, os juízes eles apenas contêm e mantêm o status quo, especialmente detonando os problemáticos para manter, assim, o próprio poder, no caso do Departamento de Justiça. E essa premissa permite qualquer tipo de história de comédia surreal e absurda, que era comum no começo dos quadrinhos, até a sátira e histórias de crime que a gente vê hoje com esses elementos de ficção e fantasia. Porque nesse futuro a viagem na velocidade da luz foi criada e também as viagens interdimensionais. E tudo isso é canônico. A série nunca teve um reboot, um recomeço da história ou dos personagens. Nem mesmo renumeração. Nada disso. Tudo acontece nas antologias semanais da 2000 AD e da própria revista do Dredd. E além disso, uma coisa extremamente interessante sobre o mundo, sobre os quadrinhos do Dredd, é que as histórias elas acontecem em tempo real. Então, um ano pra gente é um ano no mundo do Juiz Dredd. É um ano na Mega City 1. Desde o começo dessa série de quadrinhos, já se passou 40 anos em tempo real. Então o Juiz Dredd, ele tá em serviço há mais de 50 anos e agora ele tem mais de 70 anos de idade. Claro que ele é bem mais atlético do que um velho de 70 anos da nossa realidade. Mas nos quadrinhos ele já começa a mostrar a idade. Quem é o Juiz Dredd para quem só assistiu os filmes? Bom, ele é a lei. Ele é um representante da justiça. Lembrando que essa é a justiça de um Estado fascista. Do nosso ponto de vista, ele não é um herói. Do nosso ponto de vista, ele é um vilão tanto quanto é um herói. Porque ele pode facilmente condenar alguém que a gente simpatiza, que vive uma situação horrível, que obrigou a fazer algo que por acaso é contra a lei, e o Juiz Dredd ele não vai ter nenhum problema em sentenciar essa pessoa a 20 anos de cana. Lembrando mais uma vez que é um Estado policial militar fascista. Então as milhares de leis, em muitos casos, elas são imorais e contra os princípios mais básicos da dignidade humana. De novo, tudo isso para manter o status quo do Departamento de Justiça. O Juiz Dredd ele não é o mocinho da história. Em uma comparação com Guerra nas Estrelas, ele não é o Luke nem mesmo é o Han Solo. Ele é mais o Darth Vader, que impõe as leis do Império sobre os outros. Assim como o Darth Vader impõe o Império sobre todo o restante da galáxia, o Juiz Dredd ele impõe as leis do Departamento de Justiça sobre todos os moradores de Mega City 1. Nesses 40 anos, o personagem teve um arco de um princípio meio robótico, sem personalidade. Assim, ele era meio um drone. E com o passar dos anos, as opiniões começaram a amadurecer. E ele chega a questionar esse sistema que ele representa de um modo que ele nunca faria no princípio. Muitas vezes, quando a gente lê um quadrinho, nossa primeira preocupação é quem escreveu a história. Para saber se é realmente boa, dependendo do escritor, você nem perde seu tempo lendo. Tom King. Então, por ser um quadrinho bem antigo, diversos escritores conhecidos trabalharam nele. Garth Ennis, Alan Grant, Mark Millar, Grant Morrison. E não necessariamente eles escreveram boas histórias por conta da linha editorial na época que escreveram o Dredd, por exemplo. O maior escritor da história do Dredd é o John Wagner. Ele criou o Juiz Dredd e deram o quadrinho a direção, o norte dele. Ele é o escritor principal, o John Wagner. Apesar das indas e vindas dele na história do Dredd, mas atualmente ele está praticamente aposentado. Ele fez o que o Dredd é hoje e se tornou. Também com a ajuda do Alan Grant. Então, se você vai procurar histórias do Dredd soltas, procura as histórias escritas pelo John Wagner ou Alan Grant. Para quem só conhece o Dredd dos filmes, o de 95, apesar de acertar nome, lugar, referências, algumas até de maneira bem acurada, o espírito do quadrinho não tá lá. Não é um filme do Dredd, é um filme do Stallone. A vítima que luta contra o sistema, tipo Rambo, Tango e Cash e tantos outros filmes do Stallone. E quem conhece o Dredd sabe que, em primeiro lugar, ele nunca é a vítima. Em segundo, ele não luta contra o sistema, ele é o sistema. Já o de 2012, ele é um ótimo filme. Seja como um filme de ficção, seja como um filme de ação, ou um filme
do Dredd. Ele captura o espírito do personagem. Tem uma cena logo no início em que a Anderson lê a mente dele e aí ela fala, né? Eu vejo raiva, controle e quando ela vai falar a terceira coisa ela é interrompida. Ela ia dizer dúvida. E esse ia ser, inclusive, um dos pilares da sequência que, infelizmente, nunca aconteceu. Esse filme, na realidade, ele é um dia comum na vida do Dredd. Não é um dia excepcional. Nossa, é o dia que deu tudo errado, não. Pro Dredd, aquele é um dia comum. Se você assistiu o filme de 2012 e adorou e quer se aprofundar nos quadrinhos, pelo fato de ser uma história contínua, sem reboot, reinicialização, tem uma vantagem e uma desvantagem. Mas é possível. O ponto de partida ideal é ler o América. Que para muitos, apesar do Dredd ser uma figura secundária e é praticamente o vilão da história, é uma das melhores histórias do Dredd. Inclusive, mostra bem o fascismo que ele representa. Outra história seria o The Pit, onde o Dredd é designado para um distrito falido, cheio de corrupção, e ele tem que colocar a ordem na porra toda. Essa é a segunda que você deveria ler. E para quem quem gosta de uma história de origem, o bom é ler o Origins, que as origens dele foram salpicadas nesses 30 anos antes de sair o Origins, e o Origins compilou e colocou tudo junto e complementou toda a origem do Dredd. E aí você leu essas três para seguir a história de forma cronológica, como elas foram lançadas, e aí a vantagem de nunca ter tido um reboot, uma reinicialização de numeração, é que foram lançadas coletâneas que respeitam essa cronologia. Elas são chamadas de Case Files. E o ideal é começar pelo Case Files volume 5, já que os primeiros 4 volumes são das histórias mais estranhas, não muito em sincronia com o personagem atual. Lembrando que essas foram as histórias escritas para um público mais infantil. No volume 5 são introduzidos o Juiz Morte, a Guerra do Apocalipse. Então é só seguir os volumes seguintes e haja din-din, porque nenhum foi lançado no Brasil e só tem versão gringa. Apesar de que, se você for ver o preço no Amazon BR, essas HQs elas estão com um preço similar de HQs da Panini. Você vê como essa Panini é... Meu Deus... É mercenária. Você pega uma revista importada, com mais páginas, custando mais barato ou o mesmo preço do que um encadernado da Panini. Então, o ideal é ler América, depois o The Pit, o Origins, e em seguida o Complete Case Files a partir do 5º volume. Dessa maneira, você vai conseguir entrar no mundo do Dredd bem. Depois de ler os 3 primeiros, se você não gostar, que eu acho difícil, você começa com os Case Files. De novo, o Dredd, ele não é herói, ele não é vilão. Ele também não é bem um anti-herói. Ele não é um assassino frio, como o Punisher. Ele é uma ferramenta de um estado fascista para manter o seu status. As histórias são muito legais. Como eu disse, apesar de terem, nos últimos anos, elas serem mais sombrias e voltadas para os crimes, tem muita coisa com outras pegadas, como as histórias do Juiz Morte e outros personagens. É um mundo extremamente vasto, é um mundo eclético. Uma grande vantagem da HQ é que é um mundo eclético que foi criado. E as histórias, mesmo com o passar dos anos, tem mantido... houve um crescimento, mas mantém o âmago do personagem. Não tem ninguém chegou lá e quis transformar o Dredd em bissexual. Ninguém chegou lá e quis transformar o Dredd num cara mais bacana. Ninguém tentou fazer isso. Por isso o Dredd é do cacete. Porque ele é o que ele é. Como eu disse também, ele vai começando a sentir dúvidas em relação ao sistema durante o decorrer dessas 4, quase 5 décadas. Mas ele no âmago ainda é um representante da lei. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.